Bom, então o primeiro passo aqui é transformar esse arquivo, que é um arquivo HTML. Então, então a gente transformar esse arquivo aqui, que é um arquivo HTML, a gente tem que transformar ele num arquivo .php, porque a gente vai inserir códigos PHP aqui. Então, como a gente já viu, todo arquivo que tiver, seja uma linha que for de código PHP, tem que ter a extensão .php. Então basta a gente renomear o arquivo, né, para .php. Então botão direito aqui sobre o nome do arquivo, opção Refactor e Rename. E aí então eu vou trocar aqui a extensão para PHP. E pronto. Bom, agora, como que eu faço para colocar no mesmo arquivo o processamento dos dados que o usuário vai digitar aqui? Então, nos outros exemplos que a gente viu que tinha formulário, a gente colocou aqui qual era o nome do script PHP que iria receber esses dados aqui e processá-lo. Então, agora a gente não vai colocar nada aqui. Eu vou até tirar isso daqui. Eu vou executar novamente, testar, né? E vou digitar qualquer coisa aqui, calcular. Ó, se você observar aqui, ó, ele chamou a si próprio. Ó. Então, quando você não coloca qual é a ação que ele tem que tomar, o que vai acontecer é que ele vai enviar para o servidor e o próprio arquivo PHP que está sendo exibido aqui, o resultado aqui na tela, ele vai, é como se o formulário chamasse a si próprio, como se esse script chamasse a si próprio. Então, com isso, eu posso colocar o código PHP que vai receber esses dados nesse próprio arquivo aqui, nesse próprio script PHP. Então eu vou colocar aqui logo no comecinho, ó. Então o código PHP ele não precisa obrigatoriamente estar dentro das tags HTML. Então eu posso ter código PHP aqui antes de começar o documento HTML. Porque esse daqui ele só vai receber dados e fazer processamento. Essa parte aqui, por exemplo, eu posso criar só um processamento que não gere código HTML. Então não precisa obrigatoriamente estar dentro do código PHP. E aí eu posso também aqui, ó, colocar código PHP aqui. Então aqui eu coloquei aqui, eu posso até colocar código PHP aqui. Então, ó, aqui será exibido os dados. Eu posso até tirar e colocar aqui, ó. Então, qual que é a minha intenção? A hora que eu carregar a página, se não tiver nenhuma informação, ele vai passar reto aqui, ele não vai processar. E ele vai montar a página. Se tiver resultado, já ele exibe o resultado. Mas se não tiver, ele não exibe. Então, a primeira vez, apenas o form HTML será apresentado. Por quê? Não haverá dados para ser processados. Não havendo dados para ser processado, não haverá resultado para ser apresentado. Então, ele apresenta o form e o usuário escolhe os valores aqui, clica no botão enviar. Como a gente viu, a hora que ele clicar no botão enviar, os dados aqui serão submetidos ao servidor, mas para esse próprio arquivo aqui. Então, aí a segunda vez já haverá dados para ser processados. Como que eu posso saber se há ou não há dados para serem processados? Bom, então eu fiz aqui algumas alterações. Em primeiro lugar, a gente viu que a gente pode receber os dados sem saber o método. Mas eu quero colocar aqui que esse formulário aqui ele vai ser enviado usando o método POST. Então, a hora que carregar essa página aqui, aqui logo no início, ó, eu coloquei um trecho de código em PHP e nesse código aqui ó, eu uso a função count. Então, todos os dados que são enviados para o servidor, para o seu script PHP, pelo método post, a gente viu que eles serão colocados num array chamado underline post. Então essa função ela conta quantos elementos tem nesse array. Então esse array underline post ele vai ter os dados que foram enviados, no caso aqui através do form. Então, se isso daqui for maior que zero, opa, então se esse daqui for maior que zero,
E eu não preciso colocar o maior que zero, porque se isso for verdadeiro, quer dizer que ele é diferente de zero. Mas eu posso colocar, se a quantidade de elementos nesse array for maior que zero, quer dizer que tem informações. Então o usuário já passou pelo formulário. Se ele já passou pelo formulário, ele já fez as escolhas, então eu posso fazer os cálculos aqui, o processamento. Então eu não estou fazendo processamento ainda. Então se já existem os dados, o usuário já passou pelo form, já fez a escolha, então eu estou criando aqui um array vazio. Ó. Nesse array eu vou guardar os resultados do processamento. Aí ele entra aqui nesse script, verifica se o usuário já fez a escolha. Se fez a escolha, ele fará o cálculo. Aí ele monta a página novamente. E hora de montar a página, ó, está sendo verificada aqui ó, a função isSet. Essa função ela verifica se está definida, se está setada. Existe a variável chamada resultado? Se existe, é porque ele já fez o cálculo. Porque se não existir, ó, ele não entra aqui. Se não tem dados, ele não entra aqui, então não cria a variável. Agora, se ele entrou aqui, é porque ele já fez o cálculo. Então, aqui na parte de baixo da tela, ó, da minha página HTML, eu verifico, existe resultado? É porque já foi feito um cálculo. Então, ele vai exibir o resultado aqui. Se não existe resultado, eu vou continuar exibindo aquela mensagem padrão que eu tinha antes. Então, resumindo, a hora que eu carregar a página a primeira vez, ele vai sempre passar por aqui. Se já existem dados, é porque o usuário já fez a escolha. Então ele pega esses valores e vai fazer o cálculo. Aí ele monta a página padrão, só que aqui ele verifica. Tem resultado? Exibe o resultado. Não tem resultado? Exibe essa mensagem. Então eu vou testar novamente. Então aqui está a nossa tela padrão. Aqui será exibido o resultado. Agora eu vou colocar um valor aqui. Vou clicar em calcular. Resultado. Então essa segunda vez, depois que eu cliquei no calcular, ele percebeu que já tinha dados aqui, ele vai pegar os dados e vai fazer o cálculo. Então, faça essas adequações, tenta entender essa estrutura e eu volto já já colocando o cálculo mesmo para a gente criar a versão final dessa forma bagunçada ainda.